Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel e galera, seguinte, nós vamos fazer hoje um desenho do Denji do Chainsaw Man, ele e Pochita, né, vocês pediram aí pra eu trazer, então eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Lembrando que essa é a primeira parte onde eu vou ensinar pra você a base de desenhar tudo certinho e vai ter a segunda parte que eu vou ensinar a coloração também, algumas técnicas, algumas manhas, principalmente pra cor do cabelo, hein? Então a segunda parte tá no primeiro comentário fixado, tá? Então, mano, sem muitas delongas, já deixa logo o likezão aí e vamos lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Bom moçada, vamos começar aqui o nosso desenho fazendo o que? Uma demarcação de 3 centímetros aqui na parte de cima da folha, tá? Nós marcamos esses 3 centímetros fazendo um traço em horizontal e um outro em vertical. Esse traço em vertical, galera, não importa muito, tá? Aqui é só pra gente ter um pouquinho de guia, tá? Aqui agora é o seguinte, ao redor desses traços eu vou fazer um círculo, tá? Eu vou usar a demarcação de 3 centímetros para fazer o círculo, né? Aquele círculo, o famoso círculozinho que a gente usa para poder fazer a cabeça do personagem, certo? Depois que a gente faz o círculo, eu vou demarcar 2 linhas aqui em horizontal, só que um pouquinho inclinadas agora, né? Eu meio que vou inclinar aquela linha central agora, tá? E vou fazer 2 demarcações onde vai ser os olhos do Denji, beleza? Então é o seguinte, ó, vamos começar pelo personagem já desenhando os traços dos olhos dele, tá? E para fazer esses traços a gente vai fazer, nossa mano, é muito fácil. Primeiro, a curva inicial lá de cima, né, que a gente vai fazer uma curva e um traço quase reto voltado para baixo, tá? E a base de baixo a gente vai fazer uma leve curvinha no final também aqui para simbolizar o tracinho do olho dele. E na parte central a gente vai colocar a íris e a pupila, né? No caso, que vai ser o pontinho preto depois, tá? Colocando detalhe de pálpebra também ali na base de cima do olho, certo? A pupila a gente deixa para marcar depois no caso, né? Já que é pequena a gente faz logo depois na canetinha mesmo, enfim. Vamos para o outro lado do olho. Nesse outro lado a gente vai fazer o seguinte, a mesma coisa ao contrário, cara, é basicamente isso, tá? Por isso essas linhas demarcadas, elas vão nos ajudar, né? Elas vão dar pra gente a orientação do tamanho do olho que a gente vai precisar fazer. Só que eu vou fazer a mesma coisa, cara, só que ao contrário, certo? A única diferença agora de um olho pro outro é essa base da sobrancelha. Uma vai ser mais subida, no caso essa sobrancelha esquerda dele vai ser mais para cima, e a sobrancelha direita dele vai ser mais reta, digamos assim. Ainda no círculo eu vou fazer um tracinho onde vai ser representado o nariz dele, né? E o nariz dele vai ser apenas 2 demarcações, uma de um lado, uma do outro, já tá legal. Depois que eu consigo demarcar o nariz, eu vou meio que descer o traço agora do rosto do Denji, beleza? E seguinte, para fazer esse rosto não tem exatamente uma mesma medida, a gente vai fazer como se fosse o mesmo espaçamento que a gente usou para fazer do nariz para a sobrancelha lá de cima, a gente vai fazer do nariz para a base do queixo, tá? Então se você quiser medir, é só você medir e você vai dar a mesma altura para o queixo, beleza? Bom, definido o rosto dele, nós temos a base da boca também, que ele tá com aquela boca aberta, a língua para fora, né? Então vou fazer tipo uma covinha também ali no fundo, na parte final da boca, né? No canto da boca. E os dentes do Denji, a gente sabe, são dentes serrilhados, né, cara? São dentes tipo uma serra mesmo, cara, pontiagudos, tá? Então vamos fazer esses dentes pontiagudos dele. E a língua super simples de fazer, 2 curvinhas em cima e depois a gente faz a ligação aqui embaixo, ó, tipo um V bem aberto, bem curvado, né? Para fazer esse fechamento da base da língua. Veja que vai ficar muito bacana, né? Bom, agora aqui antes de continuar, vamos fazer a base do cabelo dele. Então, primeiro, eu vou fazer essa base da testa dele, tá? Todas as mechinhas que vão pegando por cima da mecha, da testa, né? Por cima da mecha não, cara. Por cima da testa aqui do Denji, eu vou fazendo essas divisas, tá? Então veja que são várias mechinhas, beleza? Ó, todas finas, certo? Vou colocando aí, tá? Veja que de um lado vai ficar 2, no centro vão ser 3, do outro lado mais 2, e aí você vai fechando
até só cobrir essa parte da testa. Depois a gente vai trabalhar essas mechas de uma forma mais certa. Vamos desenhar a orelha dele e galera, seguinte, o segredão aqui para desenhar a orelha dele, como ele tá com o rosto levantado, você vai desenhar a orelha baixa, tá? Para fazer a orelha baixa, você vai fazer a ponta de cima dela no traço de baixo do olho e a ponta de baixo dela mais ou menos ali no meio, né, na metade da boca, tá? Então veja que vai dar o aspecto que realmente ele tá com o rosto levantado, né? Então as orelhas elas descem um pouco, tá? Fica aí uma dica bem bacana para vocês. Agora aqui a gente vai poder concluir essa base do cabelo, então eu vou desenhar duas mechinhas, uma de um lado, uma do outro. E para um segredo legal, né, para você desenhar o cabelo, é você fazer uma demarcação bem bacana mesmo, tá? Então vai definir a altura do cabelo dele fazendo essa demarcação, que no caso aqui é o que eu vou fazer, né? Eu demarquei. Vou colocar mais algumas mechinhas embaixo aqui na parte da orelha e a partir da demarcação aqui eu vou usar ela para fazer as outras mechas, para fazer os traços do cabelo, o estilo do cabelo aqui do personagem, tá? Então veja que eu vou fazendo, colocando aí todos os detalhes, tá? Então de um lado vai ser, as mechas vão estar voltadas todas para baixo no caso, né? Então elas vão estar voltadas de um lado para uma direção, do outro lado para outra direção. Lembrando que no centro do cabelo dele também vai ter algumas outras mechas separadas, tá? Beleza, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma definição do pescoço aqui, colocando dois tracinhos. Vou finalizar o cabelo dele também com algumas mechas finais que tem aqui na parte de baixo da orelha, tá? E agora aqui nós podemos começar o esboço do corpo do Denji, tá? Então para fazer esse esboço do corpo dele é o seguinte, eu vou usar uma técnica que eu ensino muito no meu curso de desenho, inclusive se você não é aluno, cara, não perde tempo, certo? Já se inscreve lá no meu curso de desenho que eu tenho certeza que você vai gostar, vai aprender muita coisa diferente, atualizações são gratuitas, paga somente uma vez, tá? Então você vai gostar demais. E essa técnica é esboço manequim, né? Eu chamo de esboço manequim. É onde a gente vai basicamente desenhar um manequim do personagem como se fosse aqueles manequins de loja que a gente veste depois eles, tá? Então todos os membros do personagem aqui a gente vai dividir eles, o peito, o abdômen, a cintura, o ombro, o braço, o antebraço, a mão, tudo a gente vai dividir em formatos geométricos, tá? Só claro, né? Formatos geométricos um pouco mais evoluídos. E assim eu vou dando formato mais ou menos como eu quero que seja a pose do meu personagem. Se eu tiver isso aqui, o restante do desenho vai ficar muito mais fácil de fazer. Então é uma dica bacana aí para você poder fazer nos seus desenhos. Lembrando também que o Denji ele vai estar com Pochita, né? Então vamos fazer aqui o esboço da Pochita, do Pochita, né? Enfim, aqui eu vou fazer o seguinte, é um círculo, né? Basicamente uma bola mesmo atrás dele. E a parte das patinhas do Pochita vai ser duas bolinhas também, tá? Vou fazer uma demarcação central, tipo um X do Xbox, né? E aí, a partir dele, eu vou começar a detalhar Pochita. Vamos fazer logo o desenho, né? Vamos deixar completinho aqui Pochita para a gente já poder dar andamento ao desenho depois. Então, vou fazer a basezinha da boca primeiro, né? Que é curvado, tá? Que tem a parte da divisão do rosto, que aí no caso vai ter a serra elétrica no meio, tá? Vou fazer mais uma linha ali para a base da serra elétrica, eu defino o tamanho, né, e tudo. Lembrando que a serra elétrica da Pochita ela não é grandona, igual do Denji, né, cara? Ela é um pouco diferente. Mais uma base de rosto ali na lateral, ó. Veja que vai ficar tudo bem redondinho, né, cara? Agora eu vou adicionar os dentes e os detalhes da boca. A boca é o seguinte, né? Vai ter a língua também igual do Denji, né? Pra ficar combinando, né, cara? Vai ficar massa porque combina os dois aqui com a língua de fora, né?
e aí eu fecho a base da boca. A língua do Pochita também vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez com o Denji, né, cara? Só vai ser um pouquinho maior. Os olhos também de Pochita vai ser redondos, né? Vai ser duas bolinhas. Então eu vou desenhar uma bola maior e uma outra bola menor, só que um pouquinho mais para baixo, como se ela estivesse olhando em direção a você mesmo, né, que tá assistindo o vídeo aí, tá? Em seguida eu faço as patinhas, né? Vou fechar a base do rosto restante, fechar as patinhas, colocar a basezinha ali da parte preta que ele segura, né, da serra elétrica. E depois a gente tem que colocar também, cara, as lâminas, tá? As lâminas é o seguinte, elas vão estar posicionadas para frente, então a parte de cima vai ser para uma direção, a parte de baixo vão estar voltadas para outra direção, tá? É só você prestar atenção nesse detalhe aí, você vai conseguir desenhar certinho. E todas são bem triangulares, né, bem pontiagudas, e aí a gente consegue fazer o desenho de Pochita todo certinho e legal. Bom, vamos logo agora para a parte do Denji. Tem mais uns detalhezinhos na pata de Pochita ali para a gente fazer, mas a gente faz depois. E o Denji, vamos começar pela parte mais difícil, cara, que no caso é a mão, tá? A mão dele vai estar fazendo aquele tipo V de vitória, né, e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar desenhando o dedo dele. Veja que aquele quadradinho que eu fiz representando a mão vai servir para desenhar a base da mão completa, tá? Por isso que é bom você fazer esse esboço manequim antes, certo? Isso vai te ajudar demais, pode ter certeza. Então eu vou fazer o dedo mindinho aqui todo curvado, tá? Ó, veja que a partir do momento que eu faço o dedo mindinho, eu vou ter mais ou menos uma chance para fazer os outros dedos, cara. Então aqui eu vou fazer o segundo dedo aqui, ó, seguindo o mesmo formato do dedo mindinho, cara, não muda nada, tá vendo? É como se eu tivesse desenhado outro de novo, só que ele vai estar por trás, né? Vamos fazer o polegar dele fechado aqui também, tá? Colocando todas as curvas. Veja que eu vou curvando a base de cima do polegar. Posso fechar a parte de baixo da mão também, já vai ficar bacana desse jeito, tá? E os dedos aqui, ó, quando eu fecho toda a base da mão, só vai ter os outros dois dedos agora fazendo o sinal de V, né, cara? Então vou desenhar ele aí com a curvinha, tá? Coloca uma curvinha aí entre os dedos que já vai ficar bem bacana, já vai ficar bem definido. E olha só, essa etapa da mão aqui, agora colocar alguns detalhes de unhas, né, vai ficar legal. Veja que a mão, mesmo sendo difícil, se a gente pegar umas manhas, se a gente pegar umas ideias de como fazer, a gente consegue fazer tranquilo, cara. Então o vídeo já merece o seu gostei, né, caso você não tenha deixado ainda, beleza? Bom, vamos lá, vamos fechar aqui esse braço agora completo, lembrando que a roupa dele, a manga dele vai até o cotovelo, tá? Então vou desenhar a base do braço completinho até o cotovelo. O segredo para poder fazer esse braço aqui é o seguinte: ele começa fino e lá a próxima parte do cotovelo, né, ele já começa a engrossar um pouquinho mais. Vai ficar tipo um taco de beisebol, só que deformado, né? Se você prestar atenção, o nosso braço é basicamente isso aí, certo? Então ficou bem bacana essa parte do braço dele. Vamos começar a colocar o tecido da roupa dele aqui na basezinha do braço, também no cotovelo. Eu vou colocar logo essa costura da roupa aqui, porque vai ficar mais fácil depois fazer a ligação até o final, tá? Então vamos deixar por enquanto com essas dobras da roupa. Lembrando que a roupa gera volume e consequentemente ela vai ser maior do que o traço do corpo, tá? Justamente, principalmente a roupa dele, né? Que é muito dobrada, tem muitas curvas, então ela é bem volumosa. Veja que eu já comecei a colocar os detalhes do colarinho aqui do Denji, certo? Fazendo esses detalhes do colarinho, eu posso fazer um detalhe da gravata também, cara. A gravata simples demais de fazer. Uma forma geométrica central, que eu não sei dizer o nome dessa forma geométrica. Eu nem sei se tem nome, cara. Talvez polígono, né? Porque tem vários lados. Então, vamos colocar aqui agora também outros detalhezinhos da gravata, como da parte da costura dela, né? Aqui embaixo também. E depois que a gente faz somente esses detalhezinhos simples da gravata, vamos fechar logo toda essa base do corpo do Denji, tá? Para fechar ela é como eu falei. Lembra que eu disse, né? A roupa gera relevo sobre o traço do personagem. Então vou encher de curvas aqui, cara. De curvas de acordo, claro, né, com o que eu tô vendo na referência, tá? Então coloco várias curvinhas até completar ali, né, na base do braço e deixar essa parte do peitoral dele também com alguns traços de curvas na roupa, vai ficar sensacional.
Aqui nessa outra parte do ombro dele, vamos finalizar logo também a roupa, colocando detalhes aí de traços, né, costuras, enfim. E nós vamos fechar ela até a base da cintura dele, que no caso vai ser onde fica o cinto, a calça, né? Então a gente já tinha demarcado a cintura, né? A gente vai levando a roupa até lá, tá? Só que no meu caso, a cintura eu tinha desenhado um pouco mais alta do que eu deveria, né? Então eu baixei um pouco mais o traço da cintura, tá? Já, tipo, no caso, fazendo os traços da roupa. E aí eu fui fazendo todas as divisas ali embaixo até fechar de um lado a outro. Lembrando que tem volume, a roupa é volumosa, então ela gera várias curvaturas, tá? Até o volume é bem visível aqui no desenho, né? Agora nós podemos finalizar também essa base da gravata e colocar detalhes restantes aqui por dentro, alguns traços por dentro aqui para finalizar essa parte de curvas da roupa dele. Bom, continuando, agora vamos finalizar o cinto, né? Como a gente já tem aqui a demarcação da altura da cintura, vai ser super fácil fazer o cinto. Faz duas curvinhas para representar o cinto aqui. Vou fazer mais uma para representar o relevo do cinto aqui nessa outra base de cima, tá? E colocar também a costura da calça, né? Por onde o cinto tá passando. Lembrando que tem essa costura na calça. E a gente tem que desenhar, né? Afinal, o cinto ele tá segurando onde, né? Tem que ser por essas costurinhas da calça. Juntamente com a fivela central, que é super fácil de desenhar, um quadradinho e apenas uma curvinha na base de cima do quadradinho, tá? Aqui na parte lateral a gente vai desenhar, definir no caso, né, toda a base da calça. Lembrando que a calça dele, o traço dela, nós vamos conseguir enxergar traço de costura, traço do bolso, né, traço de curvatura, de volume também, né, porque a calça também é volumosa, tá? Então a gente vai gerando todas essas curvas aí, juntamente com a costura central da calça do dente. Vai ter alguns outros detalhes depois, mas antes de fazer os outros detalhes, seria legal a gente já finalizar também esse outro braço dele, porque os outros detalhes vai depender de como vai ficar a mão do outro braço dele aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então para fazer isso eu já vou pegar pelo cotovelo ali, ó. Se eu já definir a altura do cotovelo, eu vou gerar aquele primeiro volume, aquela primeira costura de volume, tá? Então depois que eu consigo fazer toda essa costura de volume aqui na base da roupa, eu vou avançando para o restante, né? Colocando as outras curvas e gerando todos os outros efeitos de volume de roupa dele. Se você enxergar o traço do manequim por baixo, você vai ver que o braço ele ficou com um traço bem coerente ao traço do manequim que a gente fez, e a roupa realmente gera aquele volume, né? A gente consegue enxergar o volume da roupa, tá? Agora nós podemos finalizar o braço dele, que lembra do exemplo que eu dei como taco de beisebol, onde a parte vai ter uma parte mais grossa e vai afinando. Então esse outro braço a gente vai trabalhar nessa mesma forma, tá? Vamos descer as curvas até a parte do punho ali, né, do pulso, que a gente vai afinar um pouquinho mais, colocando detalhe do cotovelo também, né, dobra do braço, enfim. Aqui agora nós podemos finalizar a mão dele, né, colocando os detalhes dos dedos. Essa base inicial aqui dos dedos, galera, primeiramente, né, ele pode ficar meio confuso, tá? Porque eu vou fazendo os dedos aqui, ó, vou colocar o dedo polegar, depois eu coloco o segundo dedo, né, no caso o indicador, né, o polegar não vai aparecer, que ele tá meio que escondido ali atrás da calça do Denji, tá? Mas aí a gente vai fazer o indicador, o dedo do meio, o terceiro, né, o mindinho, tá? Então a gente vai fazendo seguindo o exemplo que eu dei ali dos dedos, né? Nós fazemos o primeiro dedo e depois vamos colocando os outros como se fosse desenhando de novo, né? Fazendo os mesmos detalhes até chegar ao dedo mindinho lá embaixo, que não vai ter tanto detalhe também, tá? O dedo mindinho ele não gera tanto detalhe. Essa parte da mão a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor na line art, tá? Eu vou deixar ela mais certa aí para vocês na hora de fazer a line art, tá? Bom, tendo isso, podemos finalizar agora os detalhes da calça, né? Que são alguns detalhes de costura e também de outro bolso aqui do outro lado da calça, tá? Que aí agora a gente vai ficar com o desenho completão. Bom, galera, nós já temos aqui agora o nosso desenho pronto. Vamos para a line art. Para a line art dele, eu vou usar apenas a canetinha 03, tá? Não vou usar outra canetinha além dela. A caneta que eu uso é da marca Starder. Eu gosto de usar azul Unipin também,
canetas Unipin são ótimas, tá? E veja que a minha line art eu vario, né? Eu costumo ficar variando o traço. Eu vou colocando o traço mais grosso, principalmente em curvas. Veja que curvas, eu costumo trabalhar muito traços mais grossos em curvas, cara. Isso dá um aspecto muito diferente ao desenho. Fica parecendo traço de mangá mesmo, né, cara? Traço de mangaka, tá? Foi um traço que eu desenvolvi aí através do tempo, porque eu já desenhei muito mangá também, certo? E aí eu vou fazendo toda a line do nosso desenho até ficar bonitona. Então é um conselho que eu dou aí pra vocês. Não faz muito traço muito liso, né? Muito reto, tá? Faz alguma coisa diferenciada também para você poder pegar um aspecto bacana aí no seu desenho, certo? E veja só como ficou a nossa line art. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar a parte 2 de coloração aí no primeiro comentário fixado. Então, ó, se você curtiu esse desenho, quer se tornar o meu aluno, se inscreve lá, cara, no meu curso online. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, velho. Tem grupo para alunos também no Facebook e no Telegram, tá? Para poder ajudar vocês aí sempre que vocês precisarem, beleza? Então se inscreve lá, dá essa chance e até o próximo vídeo.